A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento, bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto, e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se é a sua primeira vez no canal, peço que você inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, deixe um comentário também aqui no vídeo. Tudo isso é muito importante para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo e vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado este trabalho, que tem assumido este compromisso, esse propósito de ler a Bíblia conosco neste ano. Fico muito contente em dizer que hoje chegamos a 50 inscritos no canal. E olha que só temos 8 dias que começamos nesse propósito. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e creio que estes momentos que nós temos tido para ler a palavra do Senhor, eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Então, muito bem-vindo a todos vocês, os primeiros 50 inscritos do canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody. Vocês são muito bem-vindos e nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Nós concluímos a primeira semana ontem, sexta-feira, dia 7, hoje é dia 8, e nós começamos a nossa segunda semana de 2022, lendo a palavra do Senhor todo dia, neste propósito de lermos toda a palavra do Senhor em um ano. Se é a sua primeira vez aqui, gostaria de te explicar um pouquinho como é que é a nossa leitura. Nós estamos seguindo a ordem do texto de acordo com a Daily Bible, que é uma Bíblia em inglês, escrita por F. LaGard Smith e publicada pela Harvest House Publishers. Essa Bíblia ela faz um trabalho fantástico em organizar o texto da palavra do Senhor em ordem cronológica. Então, os eventos, os textos, capítulos e os versículos, você vai ver hoje, por exemplo, nós vamos ler alguns versículos de Gênesis 21, depois nós vamos pular alguns versículos e vamos mais adiante, depois nós vamos voltar. E isso tudo vai nos ajudar a compreender a ordem que os eventos aconteceram e também vai nos ajudar a compreender a palavra do Senhor em si. Então, essa é uma das características desta Bíblia que eu achei muito boa para lermos a palavra do Senhor em um ano. E com isso, vamos então à leitura da palavra do Senhor nessa noite. Hoje é 8 de janeiro, nós vamos começar falando um pouco sobre Abraão e o encontro de Abraão com Abimeleque. E nesta ocasião, Abraão engana Abimeleque. A condição humana é sempre surpreendente. Já se passaram 20 anos desde que Abraão esteve no Egito e mentiu ao faraó sobre Sara ser sua irmã e não sua esposa. Nas 2 décadas seguintes, Abraão repetidamente assegurado de que Deus continuará a abençoá-lo e cumprir suas promessas. Abraão foi honrado com a própria presença de Deus e feito para testemunhar o poder destrutivo do julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. No entanto, quase inacreditavelmente, o relato de Gênesis registra que Abraão mais uma vez mente sobre seu verdadeiro relacionamento com Sara. Desta vez, para um rei-pai pré-filisteu, cujo nome titular é Abimeleque. Abimeleque pode desejar se casar com Sara para formar uma aliança com Abraão, a quem ele sem dúvida considera um poderoso príncipe nômade. Felizmente, Deus intervém antes que qualquer dúvida possa ser lançada sobre a paternidade do filho que Sara em breve dará à luz a Abraão. Não tão felizmente, continua a haver dúvidas sobre o caráter deste grande homem de fé. Apesar de todas as suas qualidades notáveis, Abraão parece ter uma tendência ao engano.
Curiosamente, essa mesma falha de caráter será vista novamente em seu filho e netos. Simplesmente serve como um aviso de que mesmo homens e mulheres de fé podem cair em grande pecado. Se há algum encorajamento, porém, é saber que, enquanto há o mal no melhor da humanidade, também há o bem no pior. Como cananeu, Abimeleque não acredita no Deus verdadeiro e, sem dúvida, se envolve em práticas pagãs comuns. No entanto, ele afirma em sua defesa a Deus que agiu em boa consciência, mesmo que de alguma forma ainda seja culpado aos olhos de Deus. Então ele responde à repreensão divina com arrependimento, generosidade e bondade. Por que Abraão está no território de Gerar em primeiro lugar é desconhecido. Talvez seja por ordem de Deus ou simplesmente porque os seus rebanhos precisam de mais pastagens do que ele pode encontrar para eles em Mamre. Gênesis capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. Não deve demorar muito depois dessa experiência agridoce com Abimeleque que Sara concebe um filho de Abraão. Mesmo durante um período em que as pessoas viviam muito mais que hoje, Abraão tendo 100 anos e Sara 90 anos, em termos humanos, o parto teria sido impossível. A própria Sara está claramente atônita, pois ela e Abraão esperaram 25 anos por esse filho primogênito, às vezes acreditando plenamente, às vezes cheios de dúvida e descrença total. Gênesis 21, o nascimento de Isaque.
O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. A canção de alegria que Sara canta no nascimento de Isaque é um prelúdio feliz para o que uma mãe hebraica muito mais jovem, em outra era por vir, cantará em alegre antecipação de seu filho prometido, o verdadeiro herdeiro espiritual de Abraão. Abraão e Abimeleque resolvem disputa. No tempo que se passou, desde que Abraão entrou na terra governada por Abimeleque, Abraão prosperou muito, não apenas por ter um filho nascido em sua velhice, mas também no aumento de seus rebanhos e manadas. É natural, então, que Abimeleque se preocupe com o poder crescente de Abraão. O relato de Gênesis registra o movimento diplomático de Abimeleque para proteger sua própria posição política ao firmar um tratado de paz mútua com Abraão. O que segue é um breve relato de como Abraão e Abimeleque implementam o espírito do tratado na resolução de uma disputa sobre um poço. O significado do acordo está na extrema importância das fontes de água em uma área tão desértica. Gênesis capítulo 21. Abraão faz aliança com Abimeleque. E aqui, amados, nós estamos pulando para o versículo 22. Esse é aquele detalhe que eu mencionei sobre esta Bíblia. Nós vamos pular agora alguns versículos em Gênesis 21, vamos ler do 22 em diante e depois nós vamos voltar. Versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Mesmo nos tempos modernos, a cidade de Berseba, que significa Poço dos Sete ou Poço do Juramento, é um tributo à atitude amigável com que esses dois homens desarmaram uma situação potencialmente explosiva. Expulsão de Agar e Ismael. Provavelmente 3 anos se passaram desde que Isaque nasceu, e é a época de desmamar Isaque. A festa habitual, no momento de desmamar uma criança, é normalmente uma ocasião de celebração, mas a festa de Isaque torna-se uma ocasião de ressentimento. Sara sabe que Ismael, agora um rapaz de 17 anos, está zombando do jovem Isaque e que ele também representa uma ameaça ao direito de herança de Isaque.
Portanto, é desejo de Sara que Abraão expulse Ismael, junto com sua mãe, Agar. Naturalmente, Abraão está relutante em fazer isso, não apenas por causa de seus laços naturais com Ismael, mas também por causa da lei habitual de sua época, que proíbe a expulsão de uma esposa escrava e seus filhos. Mas Deus, por suas próprias razões, instrui Abraão a fazer o que Sara pediu, e Abraão faz a dolorosa separação. Enquanto Ismael e sua mãe vagam pela região desértica e seu suprimento de água finalmente acaba, Agar cai em desespero. Embora tenha 17 anos, Ismael evidentemente ainda é imaturo e muito dependente de Agar. A imagem é que Agar e o menino estão sentados no deserto, soluçando de tanto chorar por sua morte iminente. Mas Deus responde ao clamor de Ismael, fornecendo um poço de água, e ele assegura a Agar que Ismael será o pai de uma nação. O relato começa quando Isaque cresce desde a infância. Gênesis 21. E agora nós voltamos ao versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então, assim nós concluímos a leitura de hoje, amados. Alguns temas me chamaram a atenção nessa leitura. Nós vemos repetidamente a intervenção de Deus nas situações dos homens. Nós vemos Deus intervir a favor de Sara. No começo da leitura de hoje, Sara está naquela situação com Abimeleque por causa de um erro de Abraão, e Deus intervém para socorrer, para salvar Sara, para preservar a dignidade dela, para preservar a pureza dela, para que ela pudesse ser a mãe de Isaque e dar seguimento à promessa de Deus, que Deus fez a Abraão. Da mesma forma, Deus intervém nas nossas vidas. Ele intervém através da sua palavra, ele intervém através do Espírito Santo. Ele intervém para nos salvar. Ele fez isso enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz. É exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele interviu na história da humanidade para salvar não só os do passado, ou os do presente, ou os do futuro, mas salvar todos aqueles que nele crê. E nós vemos Deus intervir para salvar Sara. Depois nós vemos Deus intervir para cumprir a promessa que ele fez a Sara, que era estéril, que não podia ter filhos.
E Deus intervém ali para cumprir a promessa para ela, fazendo um milagre na vida dela. E da mesma forma Deus faz em nossas vidas também. Depois nós vemos Deus intervir na vida de Agar e Ismael. Aqueles que tinham sido rejeitados por Abraão, tinham sido mandados embora por Abraão. E este versículo 14, eu quero voltar aqui atrás. Este versículo 14 aqui, o final deste versículo, me chamou muita atenção. Ela, Agar, saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Ela, Agar, saiu com o menino andando sem rumo pelo deserto de Berseba. De repente você está numa situação neste momento na sua vida onde você está sem rumo. Talvez você não saiba para onde você está indo. Talvez você não saiba o caminho que você deve andar, as decisões que você deve tomar. Mas nós devemos glorificar a Deus porque o verdadeiro caminho, a verdade e a vida foi revelada a nós através do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Agar não conhecia, mas nós conhecemos. Então, se você se encontra em desespero como Agar, sem rumo, e você está num deserto, a resposta para você é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe o que mais que Ele é? Ele é a fonte da vida. Ele disse que Ele é a fonte da vida. A mulher samaritana se encontra com o Senhor Jesus no poço para buscar água. Agar estava aqui procurando água, não tinha poço. Mas a mulher samaritana, pelo menos um poço tinha. Mas mesmo assim, a sede dela voltava, até que ela encontrou a fonte da vida, a fonte da água eterna, aquele cuja a água que ele dá, quando você toma dessa água, que é a palavra dele, que é o Espírito Santo, você nunca mais tem sede. E para a alegria de Agar e de Ismael, o anjo de Deus, quando nós vemos a palavra do Senhor falar, o anjo de Deus está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. O anjo de Deus, Jesus, encontrou ali Agar e Ismael no deserto. Assim como ele encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó. Assim como ele encontra a mim e a você neste dia. Seja lá onde você estiver, onde você está ouvindo esta leitura nesta noite, ou neste dia, nesta manhã, saiba que Jesus Cristo ele tem água viva para te dar, que vai saciar toda a sua sede, e Ele quer intervir na sua vida. Basta você fazer como Agar e Ismael fizeram no deserto, clamar ao Senhor. É interessante, né? Nós temos Abraão, que é o pai da fé, nós temos Sara, que pode se dizer a mãe da fé, mas nós temos aqui uma lição que nós podemos tomar de Agar e de Ismael, que são personagens que brevemente vão ser esquecidos na palavra do Senhor. Mas neste momento nós vemos o que o clamor faz, não é verdade? Clamor sincero a Deus, com fé, ele move a mão de Deus. Então a minha oração para você neste dia é que você clame a Deus, crendo nisto que você leu neste dia, crendo nisto que você leu, e crendo que o Senhor vai intervir na sua situação, amém? No nome do Senhor Jesus. Então, agradeço mais uma vez a todos que acompanharam a leitura neste dia. Mais uma vez, peço que você deixe um like, deixe um comentário aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria de esclarecer, nós vamos fazer o possível para responder. Mas Deus abençoe você. Amém? Que você continue nesta força, neste propósito de ler a palavra do Senhor conosco. E compartilhe este vídeo, amém? Compartilha este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Isso vai ajudar muitas pessoas a vir a ler a palavra do Senhor conosco. Então Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui, lendo a palavra do Senhor neste propósito de ler toda a Bíblia neste ano de 2022. Deus te abençoe e até amanhã.